capítulo de número 4, do versículo 22 ao 32. Nesta noite eu quero falar com você sobre 11 características que evidenciam se alguém está em Cristo ou não. Irmãos, por vezes eu fico sem acreditar no que eu estou vendo. O que está acontecendo com o Evangelho de Cristo? O que está acontecendo com o cristianismo? Nesse tempo onde o cristianismo está passando por uma grande crise de identidade, onde nós estamos vendo realmente o Evangelho passando por uma implosão. Não é uma explosão, algo de fora contra o Evangelho, é uma implosão. Os cristãos perdidos, os religiosos, os crentes, os gospel, sei lá, nós já temos tanto nome que eu nem mais sei o que nós somos. Dizem que nós somos evangélico, gospel, cristão, é tanto nome que a gente tem. E na verdade esses nomes às vezes não estão dando resultado nenhum, porque o povo está literalmente perdido. A modernidade, as novidades, o secularismo se assimilou de tal forma à igreja que a igreja está perdendo princípios, irmãos. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer. A Bíblia diz que vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Eu mudo, você muda, nós mudamos, mas Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. E infelizmente, nós nos modernizamos demais. E às vezes perdemos várias características que a Bíblia não abre mão de sobre a nossa vida. Irmãos, eu creio que a figueira já está mostrando que está na hora, já tem os frutos. Será que nós temos hoje uma igreja pronta para encontrar com Cristo? Será que você está pronto para viver o Apocalipse? Será que você está pronto para a volta de Jesus? Será que você está pronto para o arrebatamento da igreja? Será que você está pronto para morrer? Será que se Jesus te chamar hoje... Nós tivemos essa semana uma tragédia em Beirute, onde milhares de pessoas foram afetadas de uma forma repentina e uma coisa louca, uma coisa destruidora. E a gente pergunta, essas pessoas estavam prontas e nós estamos prontos? Será que se Deus hoje passar o prumo em Oséias, será que se Deus hoje colocar o prumo em você, o que Deus vai achar? Chegou a hora, irmãos, de nós nos posicionarmos. Eu estou trazendo para você um texto de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, onde ele fala, se você ler o cabeçalho lá na Bíblia, ele vai falar sobre as características de quem segue a Cristo. E eu quero dividir, não sei se vai dar para a gente dividir às 11 hoje, se não der, eu divido com você sábado, porque amanhã, encontro de casados, não tem live. Se não der, eu divido. Então vamos a esta palavra. Primeiro diz assim no versículo 22, Efésios 4, do 22 ao 32. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Primeiro conselho, primeira característica de alguém que serve a Cristo. Ele já abandonou as velhas práticas. Irmãos, até quando nós teremos cristãos, crentes, evangélicos, gospel, sei lá qual é o nome que você gosta, que estão dentro de uma igreja, mas não largam as velhas práticas de antes de conhecer a Cristo? O apóstolo Paulo está dizendo que uma coisa que caracteriza alguém que é um cristão verdadeiro é que ele abandonou as práticas do velho homem. Ele não pratica mais o que ele praticava, ele agora está em Cristo. Não é, irmãos, possível uma igreja que está às portas do arrebatamento, uma igreja que está às portas da volta de Jesus, e que continua mentindo, enganando, roubando, se prostituindo, assistindo pornografia,
Uma igreja que não se converte, uma igreja que prega mentira, que fala mal do irmão, que não tem misericórdia. O apóstolo está dizendo, olha, essa igreja que conhece a Jesus, ela abandonou as velhas práticas. E eu digo ainda mais, ela também abandonou, irmãos, a justificação dos seus pecados pela ação do engano. O que é isso, apóstolo? Porque quando você lê Hebreus capítulo 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É o que eu estou fazendo com você. Eu estou te exortando no tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, o espírito do engano é o espírito que marca a ação do anticristo. E esse espírito está agindo sobre a terra. Ele sempre agiu, mas hoje ele está com força total. Nós estamos vivendo uma época onde a igreja pintou o pecado de branco. O pecado não é mais preto, agora é branco. Então você vê pessoas que elas se enganam. Elas se mantêm enganadas. O espírito do engano diz para elas assim, pode fazer, não tem nada a ver. Todo mundo faz, todo mundo erra. Você é humano, não tem problema. Jesus te ama, Deus te perdoa. Pode pecar, porque Deus vai ter misericórdia. E ela mantém uma igreja que era para estar lavada e remida numa vida de pecados que são práticas antigas. Pessoas que não conseguiram se desvencilhar daquilo que elas faziam antes de conhecer a Jesus. No livro de João, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Irmãos, a palavra também diz que nós fomos sepultados com ele no batismo. O velho homem tem que morrer, irmãos. Temos que sepultar o velho homem no batismo e nascer a nova criatura em Cristo Jesus, que anda segundo a graça e a misericórdia de Deus. Então, como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu continuo na prática daquilo que eu fazia antes? Pessoas que não conseguem se libertar, não conseguem abandonar as práticas antigas, da mentira, do adultério, da prostituição, da fornicação, dos jogos, do dinheiro fácil, várias práticas que te prendiam, que te dominavam. E aí você veio, teve um encontro com Cristo, agora você está numa igreja, você pertence a uma família evangélica, uma família cristã, uma família que adora a Deus, e agora você está aí, dizendo que está em Deus, mas você continua com as mesmas práticas. Não se engane. Aqueles que estão salvos em Cristo não vivem na prática do pecado. O pecado na vida do cristão é acidente, não é prática. Segunda coisa, segunda característica, versículo 23 de Efésios capítulo 4. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Presta atenção, toda pessoa que está em Cristo, ela vive uma vida em renovo constante da mente. Não existe cristão, não existe na vida do cristão águas paradas. Não. Quando você está em Cristo, você vive o novo, todo dia. O novo com Deus, o novo em Deus. Porque o cristão, ele busca Deus o tempo todo. E Deus é novo. Deus é novidade. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele no batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu vejo cristãos que a vida dele está totalmente conformada. Não há renovo. Não há renovo de sonhos, não há renovo de projetos, não há renovo do ministério, não há renovo na oração, não há renovo na vida com Deus, não há renovo de propósitos, não há renovo em nada. Uma vida estagnada, parada, sem marcas, sem milagres, sem mover do Espírito.
o Espírito querendo te usar, Deus querendo fazer de você instrumento, Deus querendo usar você para grandes coisas e você totalmente estacionado. Irmãos, você identifica um servo de Deus facilmente. Ele está sempre movendo algo novo. Aqueles que estão em Cristo sempre tem algo novo acontecendo no coração deles. O Espírito não deixa a água parada. O anjo agita a água o tempo todo, todo o tempo. Quando você está em Cristo, a água nova jorrando. Por isso Jesus diz no livro de João para aquela mulher samaritana: se você tiver um encontro comigo, se você deixar eu ser o teu Deus, se você beber da água que eu der, vai sair rios de águas vivas fluirão do teu ventre. É água viva, é movimento. Às vezes, nós vamos nos acomodando aos cultos, nos acomodando a não beber, não fumar, não cheirar, não prostituir, nos acomodando a achar que não estamos no pecado. Nós vamos nos acomodando a uma vida medíocre espiritual, sem oração, sem jejum, sem busca da palavra, sem busca da presença. Uma igreja que não sente falta do Espírito Santo. Isso é mediocridade espiritual, é água parada, e água parada cria dengue, água parada cria praga, água parada cria lodo, água parada fica saloba. Então, na verdade, o apóstolo está dizendo que uma coisa que caracteriza os servos de Deus é que eles se renovam no espírito da vossa mente. A mente deles está sempre sendo renovada. A mente deles está sempre passando por renovo constante. Às vezes, irmãos, nós começamos a nos conformar com o mundo, com os problemas, com as lutas, com as dificuldades, com as crises, com o pecado, e nós vamos tomando formas e nos desformando daquilo que é o projeto de Deus para as nossas vidas. Não é uma característica de um cristão alguém que está envelhecendo espiritualmente. Deus está convidando uma igreja que se renova e que anda em novidade de vida. Terceira característica, ele diz, no versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse ponto aqui é meio chapa quente. Por quê? Característica de um cristão: uma vida em santidade e justiça. Não dá para entender alguém que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que é filho de Deus e que não busca santidade, que não se preocupa com a santidade, que não vive buscando santidade. Porque presta atenção, a ordem de Deus é muito clara: sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos buscar a santidade todo o tempo, porque a santidade é a única forma de nós vermos a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: buscai a paz com todos e o quê? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como você ver a glória de Deus, não tem como você tocar naquilo que Deus tem para você, se você não busca a santidade em Deus. Irmãos, a coisa está feia. Está feia. Está feia. Tem pastor apoiando divórcio, tem pastor apoiando separação, tem pastor apoiando coisa errada, tem pastor apoiando mesmo. Irmão, não dá, não dá. O troço está chegando na tampa. A igreja está achando que está natural agora. Os jovens namoram, vivem uma vida marital sem problema, rolando de tudo antes do casamento, está tudo certo. Filhos tendo relações dentro da casa de pais cristãos, antes do casamento. O que está acontecendo com a igreja? Com o consentimento dos pais. E aquela história de que a casa do povo de Deus é a igreja? Cadê? Pais cristãos
comprando anticoncepcional para as filhas ainda solteiras. O que está acontecendo, igreja? Aonde nós estamos chegando? Para onde nós estamos indo? Pastor, mas é normal. É normal para quem? Para quem que é normal? Me diz, para quem que é normal? Para você? Para mim? Para o mundo? É normal para a palavra? É normal para Deus? É normal para Jesus? Irmãos, presta atenção. Jesus está voltando. Deus está colocando prumo. Esta pandemia foi Deus começando a colocar o prumo no meio da sua igreja, irmãos. Não é pastor que vai te avaliar, não é tua mãe, teu pai, teu tio que vai te avaliar. Quem vai te avaliar é Deus, cara. Nós temos que levar isso a sério. Gente dando calote no outro. Compra e não paga, trata e não cumpre. Engana, pega mentira. Gente casada em adultério. E todo mundo dando desculpa. Ah, eu sou humano. E aí você pega o povo de Deus, perdendo a misericórdia, as identidades espirituais. Irmãos, preste atenção no que diz a palavra. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Você tem promessa de Deus? Tem, eu também tenho. Então é para nós essa palavra. 2 Coríntios 7, 1 diz assim: purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós temos que aperfeiçoar a nossa santificação. A palavra de Deus diz que santificação é separação. Não dá para a igreja se conformar com o mundo, andar como o mundo, ter as características do mundo e agradar a Deus. Não pode. Não pode, irmãos. Eu vou repetir uma parábola que eu vi um pastor pregando esses dias e eu achei muito forte. E eu vou repetir aqui essa parábola. Ele diz que é o seguinte: a volta de Cristo e a igreja hoje se resume na seguinte parábola. O rei saiu para uma grande viagem, uma guerra distante, e ele chama o seu servo de confiança e diz para ele assim: a minha noiva vai ficar, mantenha ela limpa, pura, perfeita, cuida dela. Quando eu voltar, faremos o casamento. Perfeito, perfeito. E aquele cara cuidou da noiva com todo zelo, com todo afinco, com todo cuidado. Porém, o povo, os súditos do reino, começaram a desgostar da noiva. A noiva era muito puritana, muito pobrezinha. A noiva era muito sem graça. A noiva não tinha glamour. E então, ela perdeu popularidade. E aquele amigo do rei, preocupado com a queda de popularidade da futura rainha, ele então traveste a noiva. Tira as roupas brancas da noiva, põe roupas de festas, roupas que chamavam atenção, sensuais, maqueia a noiva sensualmente, prepara a noiva sensualmente e desfila com ela no meio da estrada, no meio do reino. E os súditos adoram a noiva, os súditos se alegram com a noiva e os súditos ficam felizes com a noiva. Só que nisso chega o rei e encontra a sua noiva desfigurada daquilo que ele espera dela. Era uma noiva que agradava os súditos e que se tornava nojenta para o rei. E essa tem sido a igreja hoje. Uma igreja preocupada em agradar o mundo, preocupada em fazer coro com o mundo,
Uma igreja que apoia divórcio, que apoia separação, que apoia um monte de coisa, que apoia sexo entre namorados, que apoia safadeza, que apoia pornografia, que apoia um monte de coisa. É tudo normal, pode tudo, mas não pode não, porque o noivo vai voltar e ele vem buscar uma igreja santa. Deus está colocando o seu prumo sobre a igreja, meu irmão. Não é religiosidade, é santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos investir na nossa santidade. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. É Bíblia, irmãos. Não é apóstolo Oséias, não é pastor pregando, é palavra. A igreja, irmãos, ela tem que ter a preocupação de agradar a Deus. E eu fico olhando, cadê a característica do povo de Deus hoje? O que está separando a igreja do mundo hoje? O que identifica? Como que a gente consegue identificar hoje um cristão? Se ele faz o que todo mundo faz, pensa igual todo mundo pensa, fala igual todo mundo fala. Às vezes você vê alguns cristãos falando, até alguns líderes, até alguns pastores falando, e você se assusta, porque ele fala exatamente a linguagem do mundo, ele não fala a linguagem da palavra, ele fala a linguagem do mundo, ele é condescendente, ele é complacente com as coisas que o mundo está dizendo. Nós temos uma palavra, e é a palavra de Deus, irmãos. Nós não estamos aqui para agradar A, B, C, ou nem para desagradar ninguém. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E o apóstolo Paulo ele disse, se fosse para agradar os homens, nós jamais agradaríamos a Deus. Eu vejo que se hoje Deus coloca um prumo, nós vamos ter muitos problemas. Porque Paulo está dizendo, primeira característica, são pessoas que abandonaram as velhas práticas. E tem muita gente dentro das igrejas hoje que ainda não abandonou as velhas práticas. Trouxeram as práticas do mundo para dentro da igreja. E não pode. Uma igreja que não passa por renovo de mente. Os mesmos pensamentos, a mesma vida, os mesmos pecados, as mesmas atitudes, as mesmas reações, as mesmas vontades, os mesmos desejos. Porque não renova, a mente não é renovada no poder e na palavra de Cristo. Uma igreja que não busca santidade nem justiça. Uma igreja que não busca santidade e justiça. Irmãos, a santidade é a marca da igreja. No livro de Apocalipse diz, quem são esses que estão chegando com as suas vestes brancas? E a palavra diz, esses são aqueles que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. A marca de santidade, a brancura das vestes, são uma marca da igreja de Cristo Jesus, irmãos. Deus não tem ovelha malhada. Eu tenho visto as pessoas hoje que estão vivendo uma vida marital, juntados, e não, juntado com fé, casado, isso não é Bíblia, isso não é de Deus, não é assim. Não é assim que funciona. O que eu estou vivendo, o que eu estou vendo no meio dessa juventude, é de estarrecer, irmãos, é de entristecer. É de amargurar a alma. Será, irmãos, que a igreja não está disposta a levantar uma geração casta, uma geração que se guarda para o casamento, uma geração que honra as vestes brancas, uma geração que sobe no altar purificada para viver o novo de Deus? Será que nós não temos essa possibilidade mais? Será que nós já fomos tão corrompidos que nós não podemos formar sacerdotes dentro das nossas casas? A outra característica, quarta característica, versículo 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Quando eu uso da mentira, irmão, eu peco contra os meus irmãos. Eu peco contra o corpo de Cristo.
Porque Deus não tem filho mentiroso. E às vezes eu vejo pessoas que se dizem de Deus e que mentem. Mentem. Por tudo e por nada. Mentem por hábito. Mentem por costume. Mentem para emendar a conversa. Mentem para tirar uma vantagem. Mentem para fugir de um problema. Mentem só para mentir. Mentem para que alguém possa rir. Mentem para que possam se parecer melhor em alguma situação. Pequenas e grandes mentiras. E mentimos. E quando eu minto, quando eu começo a viver uma vida de mentira, eu perco a paternidade de Deus. É por isso que a Bíblia diz no livro de Mateus que naquele dia vão chegar diante de Deus pessoas e vão dizer assim: em teu nome eu expulsei demônios, eu falei em língua, eu curei os enfermos. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: aparta-te de mim, maldito, eu não te conheço. Mas Senhor, no teu nome eu fiz milagres, no teu nome eu fiz um monte de coisas. Ele vai dizer: eu não te conheço, some. Eu estava na igreja, eu pregava, não, some, eu não te conheço. Então, maldito. Deus não tem filhos mentirosos. Tem pessoas que não conseguem abandonar a prática da mentira. Mente para o patrão, mente para o empregado, mente para a esposa, mente para o marido, mente para os pais, mente para os filhos, mente para o pastor. Mentem, mentem. E tu presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite com a Bíblia na mão. Quando você mente e vive uma vida de mentira, você perde a paternidade de Deus. Ah, mas eu vou te mostrar. Eu tenho uma Bíblia e tu tem uma. Abra comigo a tua Bíblia em João capítulo 8, versículo 44. Uma palavra de Jesus, não é Osés, não é João, não é Marcos, não é Mateus. Jesus disse, Jesus falando, em Mateus capítulo 8, versículo 44, ele diz assim: vocês têm de por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que as pessoas que proferem mentira são filhas do diabo. E às vezes você vê pessoas que são líderes, estão em cima de um altar, que às vezes eu nem sei mais se é altar ou se é palco, porque essa pandemia pelo menos deu uma quebrada nisso, né? Muitos altares tinham virado palco para shows, para crescimento e engrandecimento do homem. Deus foi, quebrou, fechou tudo, parou. E nós estamos vivendo um tempo onde a mentira faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Pessoas que vivem na mentira. E aí você mente para o teu cliente, mente para o teu fornecedor, mente para o teu amigo, mente para o teu inimigo, mente. Mente para quem vem te comprar, mente para quem vem te vender, mente para enganar, mente para se dar bem. E diz que é servo de Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 25, a minha Bíblia está dizendo que todos aqueles que são de Jesus já abandonaram a mentira. Eles não usam mais a mentira. Não. A mentira não faz mais parte do caráter deles. Porque agora eles têm como pai a Deus. E Deus é verdade. Deus não tem verdade. Deus é a verdade. E quem está em Deus pratica a verdade. Eu vejo pessoas que elas não conseguem abandonar o hábito, a mania, o costume de uma vez ou outra soltar umas mentiras e mentir. E quando elas se veem acuadas diante de uma situação desvantajosa, elas mentem. Que igreja é essa?
Seria essa a igreja que vai morar no céu? Seria esta a igreja que vai povoar o céu? E eu não acredito. Será que essa igreja está no prumo de Deus, lá do livro de Amós? Será que se Deus coloca o prumo, essa igreja está no prumo? Eu não acredito nisso. Pastor, mas eu tenho que mentir porque no meu trabalho, se eu não mentir, então sai desse trabalho. Pastor, se eu não mentir, eu não vendo. Se eu não mentir, eu não fico no trabalho. Então sai desse trabalho, porque é melhor, meu irmão, tu crer no teu Deus e ir para o céu como uma verdade, do que ter um trabalho, um emprego e parar no inferno. Porque se Deus volta na hora que você está pegando mentira para o teu cliente, para o teu patrão, você lembra para quem? Você vai para o inferno como filho do diabo. Nós temos que começar, igreja, a levar a volta de Cristo a sério. Nós temos que começar a levar a volta de Jesus como algo real para a nossa vida. Eu preciso estar pronto. A palavra de Deus diz isso. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Será que nós estamos prontos, preparados? Eu não sei, às vezes eu fico pensando, será que nós estamos, irmãos? Quinta característica. Irai-vos. Versículo 26 de Efésios 4. Irai-vos. E não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Característica de quem é de Cristo. Tem domínio próprio. Tem fruto do Espírito. Tem mansidão. Tem temperança. Esses lampiões de Jesus que eu tenho visto me assustam. Esse povo que se diz povo de Deus e que mais parece o Israel do Velho Testamento, esse povo de Deus que diz que se mexer com o filho deles, se pisar no calo deles, dá soco, dá tapa, dá tiro, mata, arrebenta, esse povo não é o povo de Deus. Não. O povo de Deus até se ira, mas não peca. O povo de Deus tem domínio próprio, não se deixa dominar pelo mal. Nós temos uma igreja hoje, por muitas vezes, vingativa. Nós temos um povo que está no meio da igreja que por muitas vezes se maqueia de santidade, de religiosidade, mas que mata pelas costas, que fala mal pelas costas, que fere pelas costas, que engana pelas costas. Um povo que por muitas vezes maquina vingança, que puxa tapete, que desestrutura, que queima o filme. Pessoas que são capazes de falar do outro pelas costas, falar mal do irmão, de semear discórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque essa noiva travestida de mundana, essa noiva que não tem a característica do mestre. Irai-vos, mas não pequeis. A característica de alguém que tem a Cristo, ele tem domínio próprio, ele tem mansidão, ele tem fruto do Espírito, e ele tem capacidade de perdoar, ele tem capacidade de abrir mão do ego e do orgulho e ir lá e resolver o problema. A Bíblia diz, se teu irmão pecar contra você, não é se tu pecar contra teu irmão não, se teu irmão pecar contra você, e você for trazer a tua oferta no altar, antes de entregar a tua oferta, vai lá, se conserta com teu irmão e depois... Sabe o que nós estamos vendo hoje? Pessoas que não vão com a cara do fulano. Eu não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de Bertano, eu não vou com a cara... Mas que raio de igreja é essa? Que, porque já me fez mal, já me fez... E aonde que está a questão de resolver? Nós temos uma igreja muito doente, irmãos, muito ferida. E Jesus está voltando, irmãos. O ano de 2020 está sendo um ano sacudido, está sendo um ano de Deus falando, igreja, acorda, igreja. Ô, igreja, acorda. Esse ano ainda tem surpresa para nós ainda, irmãos. Acorda, igreja, Jesus está voltando. Você está achando que você vai subir para o céu mundanizado, sendo crente do teu jeito, tendo mágoa, tendo raiva, guardando rancor, desejando vingança, desejando mal. Você acha que vai para o céu? Você acha que está pronto? Você acha que se Deus botar o prumo, tu passa? Irmãos, isso é muito sério. Eu não estou aqui para pregar religião, eu estou aqui te trazendo Bíblia. Paulo está falando das características do povo que serve a Deus.
E aí eu pergunto, será que nós temos essas características? Será que nós estamos enquadrados nessas características? Ele diz, olha só, as pessoas que têm a Cristo, que seguem a Cristo, as pessoas que têm as marcas de Cristo, elas se iram. Ficam bravas, nervosas, mas não pecam. Elas não deixam que o sol se ponha sobre a ira delas. Sabe o que quer dizer isso? Elas... Se a ira é fogo, Jesus é água. Apaga o fogo. Porque se eu deixar a minha raiva por uma pessoa passar de um dia para o outro, essa raiva pode virar ódio. Uma noite para Satanás trabalhar na nossa mente é muito tempo. E quando eu estou com raiva, com ódio, dificilmente é o Espírito Santo que vai trabalhar em mim. Quem vai trabalhar em mim é a minha carne, guiada pelo espírito maligno. Então, a igreja do Senhor, servos de Deus, esses cangaceiros de Jesus, esses lampiões e Maria bonita de Jesus, não vão herdar o reino. Não, irmãos. Não. Não é possível Deus ter me salvo e não ter mudado o meu caráter, a minha personalidade. Não é possível Deus não ter mudado o meu gênio violento, agressivo, barraqueiro. Se você é de Jesus, você é nova criatura, você morreu e nasceu outra vez. E não é possível que alguém que nasceu em Cristo, nasceu com os mesmos defeitos que tinham quando tinha nascido na carne. Você nasceu uma nova criatura, aquele jeito velho já passou, agora veio o jeito novo. Irai-vos, mas não pequei. Porque quem está em Cristo aprendeu a abrir mão do ego. É aquela frase que eu amo e falo sempre, é melhor ser feliz do que ter razão. Quanta gente preferindo ter razão, ter raiva, mas estou certo. É por isso que nós vemos pastores amaldiçoando pessoas. O membro sai da igreja e o cara amaldiçoa. Se o membro fala mal dele, ele amaldiçoa. O que é isso? O que está acontecendo com esse povo? Que prumo é esse? Irmãos, Jesus está voltando. E a igreja precisa se lavar no sangue do Cordeiro. Nós precisamos nos tornar referência para esse mundo. O mundo precisa olhar para a igreja e ver o que eles não veem lá fora. Eles precisam olhar para o povo de Deus e desejar a luz e a paz que existe naqueles que amam a Cristo. Sexto. Eu vou parar por aqui no sexto, tá bom? Vamos fazer o sexto e vamos parar. Sábado eu falo os outros 5. Eu ia deixar esse para sábado, mas vou falar hoje, porque esse foi o que mais... Eu ia pregar só nele. Eu ia pregar só em Efésios 4, 27. Porque só essa frase de Efésios 4, 27, que é uma frase, dá uma ministração. Diz assim, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Uma característica de quem tem Jesus é que ele não dá lugar ao diabo. E o que tem de crente dando lugar ao diabo não é pouco, não, irmão. Que isso, apóstolo? Está amarrado? Não, não me amarra, não. Apóstolo, você está doido. O quanto que nós damos lugar a ele? Sempre que nós emprestamos nossos ouvidos para ele, para ouvir fofoca, para ouvir mentira, para ouvir conversa fiada, nós estamos dando lugar para ele. Sempre que eu uso a minha boca para passar a história de alguém para frente, para repassar uma fofoca para frente, para falar mal de um irmão, para criticar alguém por trás, sempre que eu uso minha boca para isso, eu estou
dando lugar ao diabo. Sempre que eu guardo uma mágoa, que eu guardo um rancor, que eu guardo um ressentimento, eu estou dando lugar ao diabo. Sempre que eu uso meus olhos para olhar uma coisa com desejo, uma mulher com desejo, para olhar um vídeo pornográfico, uma foto pornográfica, um filme erótico, eu estou dando lugar ao diabo. Pode ser pastor, pode ser crente, pode ser cantor, levita, pregador, presbítero, pode ser que você for. Eu vou fazer uma pergunta rapidinha. Quando você briga com o teu marido, com a tua mulher, você discute, e você fala palavras que ofendem, que magoam, você agride verbalmente, você deu lugar para o Espírito Santo? Foi? Sempre que você briga, que o casal briga e fala, então vou embora, vou sair de casa, vai mesmo, arruma outra, arruma outro, eu vou arrumar, vou sair de casa, esse casal está dando lugar a Deus, ao Espírito Santo, tá? Está dando lugar ao Espírito Santo? Tá? Sim ou não? Está dando lugar ao Espírito Santo? A pessoa está lá falando mal da outra pelas costas, julgando, condenando, atirando pedra mesmo. Está dando lugar ao Espírito Santo? Se estivesse dando lugar ao Espírito Santo, estava orando pela outra. Se estivesse dando lugar ao Espírito Santo, estava intercedendo pela outra. Mas não, está falando mal, criticando, metendo malho pelas costas. Quantas vezes nós ferimos as pessoas com palavras? Quantas vezes nós ferimos as pessoas com atitude? Nós magoamos as pessoas. Nós estamos dando lugar aqui ao Espírito Santo nesse dia, nessa hora? Pedro vai ser revelado pelo Espírito Santo que Jesus é o Filho de Deus. 3 versículos à frente, ele está agora impedindo Jesus de ser preso. Jesus fala assim, aparta-te de mim, Satanás. Pedro estava dando lugar ao inimigo. Quando eu dou lugar para a minha carne, eu estou dando lugar para o inimigo. A Bíblia está dizendo, não deis lugar ao diabo. Quando que eu dou lugar ao diabo, pastor? Quando eu cedo às vontades da minha carne. Seja ela qual for. Porque a palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Então, todas as vezes que eu dou lugar à minha carne, eu estou dando lugar ao diabo para ele trabalhar na minha vida. Você acha que quando a namoradinha está lá, com o namoradinho, num namoro indecente, na relação, eles estão dando lugar aqui ao Espírito Santo? É? É? Você acha que é o Espírito Santo? Não, não é o Espírito Santo. Você acha que quando o cara está lá pegando mentira, enganando os outros, pegando mentira para a esposa, para o patrão, para o amigo, ele está dando lugar ao Espírito Santo? Sim ou não? Você acha que quando a pessoa está lá comprando algo e não pagando, dando cheque sem fundo, enganando os outros, ele está sendo usado pelo Espírito Santo? Você acha que quando o cara é casado e está lá, ó, de olho grande naquela menina que passa lá em frente ao serviço dele, ou que trabalha com ele está dando lugar aqui ao Espírito Santo? Você acha que a mulher que é casada, que é compromissada e fica de trelelê com um homem na internet, ai, que linda, coraçãozinho, ai, eu sou casada, você acha que ela está dando lugar ao Espírito Santo? Um monte de crente hoje brincando de Sansão, brincando com o pecado, brincando de ser amarrado, dando lugar ao diabo. Se tem uma coisa que caracteriza um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão, é que ele anda em vigilância. Ele vigia de manhã, de tarde, de noite. Ele tem medo de entristecer a Deus. Ele tem medo de pecar. Ele tem medo de desagradar a Deus. Ele tem medo de perder a santidade. Ele tem medo de sair da presença de Deus. Sabe, irmãos? Eu acredito que Jesus está voltando. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito no juízo de Deus.
E eu acredito que a morte de Cristo Jesus foi para nos livrar do pecado. Eu acredito que a morte de Cristo Jesus e a ressurreição dele ao terceiro dia foi para libertar um povo que ele vai levar para morar no céu. Agora, não dá para ir morar no céu vivendo uma vida mundanizada, do nada a ver, do não tem problema, do não é nada disso, é quadrado, é isso. Irmãos, a igreja, ela não tem quadrado nem redonda, ela tem a forma da cruz, ela tem a forma de Cristo Jesus. Nós não viemos para nos adaptar, nós já somos prontos. Nós somos moldados pela palavra e ela não muda. Então, nessa noite, eu quero dizer para você assim, são 11 características só em Efésios 4, do 22 ao 32. 11 só em Efésios 4, do 22 ao 32. Eu estou trazendo 6 hoje e trago as 5 sábado, se Deus permitir, obviamente, né? Se Deus me der vida e saúde e permitir, no sábado eu vou trazer as outras 5. A nossa ministração está baseada num texto de Amós, quando a palavra de Deus diz, Deus usando o profeta Amós, no capítulo de número 7, versículo 8, ele diz assim, o Senhor me disse, o que tu vês, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. O prumo é Jesus. Ele está no meio da igreja. E nós temos que nos alinhar por ele. Nós temos que nos aprumar a Deus. A igreja está querendo se aprumar ao mundo e agradar a Deus. Não é possível. Nós temos que nos aprumar em Cristo, irmãos. As tuas ideias, ideologias e pensamentos, para mim, eles são muito válidos. Mas eu só posso segui-los se eles estiverem pautados na palavra de Deus. O que nós estamos vendo hoje é uma banalização do Evangelho. É uma bagunça na igreja. É uma falta de reverência, de respeito, de santidade no meio do povo de Deus, como nunca se viu em toda a história do cristianismo. E a igreja precisa se levantar. Porque a volta de Jesus é real. Assim como a sua morte e a sua ressurreição também foram. Você tem essas características que nós lemos hoje? Vamos repeti-las aqui rapidinho, para a gente encerrar então aqui, só lembrando. Primeira característica, abandono das velhas práticas. Uma vida de novas atitudes. Você ainda continua praticando as coisas que você praticava antes de conhecer Jesus? Segunda, uma mente que se renova dia após dia no Senhor. Terceiro, uma vida de santidade. Quarto, abandono da mentira. Quem tem Jesus não pega mentira. Quinto, um povo que se ira, mas não peca. Não deixa a ira dominar, não deixa a raiva dominar, não deixa o rancor chegar, não deixa a mágoa e o ressentimento ter lugar. E sexto, quem é de Jesus não dá lugar ao diabo. Tem coisa na nossa vida que é dar lugar ao diabo. Eu ainda vou trazer uma ministração só sobre isso. Cheio de textos bíblicos. Só nesse versículo. Então, como eu disse para vocês que seria uma palavra de ensino essa noite, eu gosto desse tipo de palavra também. Eu tenho um compromisso com vocês, mas eu também tenho um compromisso com Deus, irmãos. A Bíblia diz que um dia eu vou dar conta das minhas ovelhas diante de Deus. Eu não vou dar conta do que vocês fazem. Eu vou ter que dar conta do que eu ensinei para vocês.